Criações de Adão. A história por trás das artes. Prefácio. Em meio ao caos da vida cotidiana, que como a correnteza de um rio nem sempre nos leva à direção que queremos ir, eu decidi escrever e assim deixar aqui registrado, caso eu esqueça novamente, que já fui, continuo sendo e sempre serei um artista. Agradecimentos a todos que estiveram ao meu lado na realização desse projeto. A todos que estiveram ao meu lado no decorrer da vida, me inspirando e me incentivando direta e indiretamente. Ao Mike que me ensina sobre a vida. A Aurora que ainda não sabe nada sobre a vida. A Adilson de Paulo que fora um artista, conhecedor de mecânica, músico, luthier, empresário, aquele que jamais duvidou da minha aptidão artística e homem que também fora meu pai. A existência exige criação. Estamos todos criando alguma coisa a todo o momento. Todo o ser humano segue reproduzindo o supremo ato da criação e não cessa de criar coisas. Viemos da luz e seguimos dando à luz a criaturas e criações que serão base para outras criaturas e outras criações. Qual é a sua criação? O que você vem criando sem parar, tão naturalmente que nem se dá conta? Dessa necessidade quase visceral de criar algo, que nos rege desde o Gênesis, tive a ideia de criar esse material, que não me atrevo a chamar de livro por achar pretensioso demais, uma vez que não sou escritor. Esse material é sobre meus desenhos, que no caso são a minha criação mais fundamental, uma vez que criá-los vem sendo um processo ininterrupto desde meus primeiros anos nessa terra. Decidi falar deles, porque tem sido através deles que falo. Basicamente, eles falam por mim desde sempre, então aqui eu deixo que eles falem sobre o que são, sobre o que tem sido e o que tem feito. Tudo se iniciou quando eu era pequeno ao começar a rabiscar no papel e me ver inteiramente entretido com essa atividade. Agora que sou adulto, me dei conta de que foram justamente os rabiscos que me reconectaram com a arte, e por essa razão, decidi escrever a respeito. O menino que inventava monstros. A arte sempre esteve presente na minha vida desde a primeira infância, como a minha fiel companheira de todos os momentos. Como toda criança introspectiva, eu tinha o meu próprio universo particular, onde eu era o grande criador de todas as coisas e criaturas que lá existiam. Passar horas a fio, sozinho com caneta e papel na mão, era muito mais interessante que estar em companhia. Hoje isso mudou um pouquinho, porém segue sendo um traço da minha personalidade. Nas poucas ocasiões em que eu fazia amigos na escola, esses se tornavam grandes parceiros e mergulhavam de cabeça nas minhas fantasias e devaneios sobre um mundo imaginário, onde tínhamos outras vidas, outra forma física e outros nomes. Parte desse universo tomou forma em uma história em quadrinhos, que segui produzindo por alguns anos durante o ensino fundamental. Chamava-se SGF, que era a sigla ousada para Super Game Fighter. Na época eu obviamente não sabia o significado, mas me soava muito bonito e apropriado, então eu decidi usar. A trama tinha uma forte influência de Power Rangers, Caverna do Dragão e A Hora do Recreio. A história se projetava para o mundo real, uma vez que os personagens eram justamente eu e alguns colegas de classe em uma versão adulta e com superpoderes. Não tenho memórias ruins da minha infância na escola, e absurdamente também não tenho memória nenhuma da parte dos estudos, provas, trabalhos em grupo e afins. Porém, conseguiria descrever minuciosamente a hora do recreio, que era quando eu brincava de estar no universo SGF, onde as crianças e professores ao redor eram meros coadjuvantes da minha história. Nela, eles eram geralmente monstros, anões, zumbis, seres híbridos, ogros, bruxas, animais ou qualquer coisa esquisita, apavorante ou jocosa que minha mente pudesse imaginar. Hoje em dia, vejo que o que eu fazia era na verdade bullying, atenuando as características físicas dos coleguinhas e do corpo docente, mas sem que eles soubessem, pois eu não falava com eles. Essa era a maneira que eu justificava a minha falta de aptidão para socializar com os amiguinhos como as outras crianças normais faziam.
Eu criava uma camada extra por cima da realidade e era nela que eu existia de fato. Nota-se que o mundo real não era lá muito interessante para mim. Minha infância foi bem humilde e eu não tinha muito recurso material ao meu redor. Mas, estranhamente, nunca nem sequer me dava conta disso. Não é exagero dizer que caneta e papel me bastavam. Rabiscar me fazia muito feliz. Durante a fase adolescente, minha vida não foi muito diferente quando se trata de companhia. Eu me vi mais sociável, porém repetindo alguns padrões da infância, como andar em dupla ou pequenos clãs, onde nós observávamos os outros e comentávamos como eram estranhos ou interessantes, e havia também a existência de uma outra história em quadrinhos, onde eu e meus amigos éramos os personagens principais. Só que dessa vez éramos personagens mais novos e sem superpoderes. Isso me trouxe uma leve posição de destaque no nosso grupinho da praça, pois a história, que se chamava OSOG, Organização Secreta Olho de Gato, se tornou ligeiramente popular por fazer menção a situações que de fato acontecia nos nossos encontros na praça do meu bairro ou eventos de rock que frequentávamos. Dessa época, também tenho breves, quase disformes memórias do ensino médio, de colegas de classe, dos professores, da minha vida dentro de casa, do que estava acontecendo no mundo. Porém, lembro-me de todos os jargões do Limarcos, um grande amigo. Lembro que saía fumaça do cabelo do Ivan, que fazia parte do grupo dos metaleiros. Lembro que o apelido secreto do Dudu era Link, no trio secreto que tínhamos junto a Ana Paula. Lembro que a minha mochila tinha um cadarço vermelho no lugar do zíper e que minha primeira bebedeira foi com licor de anis em uma festa lá na Tijuquinha, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. O adulto que tinha medo de cores. Agora estou adulto, devidamente sociável e sem inserir meus amigos em histórias em quadrinhos onde temos superpoderes. A verdade é que eu e meus amigos somos de periferia, e a situação de quem é de periferia é por si só uma aventura. Na verdade, às vezes uma desventura também. As histórias em quadrinhos de antigamente eram de missões complicadas como caçar monstros, fugir de dinossauros e matar gigantes. Hoje em dia, na vida real, existe uma tarefa muito mais complicada a se realizar, que é conseguirmos um espaço na agenda onde possamos nos encontrar uma mísera vez por mês. O mundo real é bem mais estranho que o mundo da fantasia. Enquanto eu estava pensando em como seguir falando do que o ato de desenhar se tornou para mim hoje em dia, perguntei a um colega de trabalho, pai de uma bebê de 1 ano e meio, qual é a sensação do pai ao ver seu filho pela primeira vez. A resposta dele foi a seguinte: é um ser humano que eu acabei de conhecer. Sei que é minha filha, mas não necessariamente eu já a amo. Será um processo, e eu acho que isso é um sentimento muito mais comum do que as pessoas pensam. Mas elas devem ter medo de expressar isso sem serem julgadas. A fala dele serviu de base para eu dar seguimento a esse material, pois faz absolutamente todo sentido para mim. A relação que ele tem com esse momento do primeiro encontro com a sua própria cria é muito similar à relação que eu estabeleço com a minha arte. Uma relação de pai para filho. Entendi então que o sentimento que ele expressou é comum a todos que dão à luz a algo. Qualquer pessoa que fica responsável por criar, seja lá o que for, certamente será tomada por um frio na barriga. Tudo começa no plano das ideias e depois toma forma, corpo e sentido. Nesse processo inicial, eu sinto muita euforia, pois já consigo visualizar o resultado imaginado, mas sem saber se vou dar conta de trazer para o mundo real todos os detalhes e minúcias que eu idealizo na mente. É bem diferente de quando eu era criança, que eu podia criar qualquer coisa sem a menor vaidade e sem a menor pretensão de ser perfeito. Posso até dizer que naquela época, o conceito de erro não cabia no meu processo criativo. Já hoje, a busca por uma suposta perfeição virou uma pedra no caminho.
Assim como desenhar mãos e pés pode se tornar o inferno de muitos desenhistas, expressar cores de uma maneira satisfatória sempre foi meu ponto fraco. Apesar de sempre receber elogios quando apresentava um trabalho pronto, a sensação que eu tinha era de nunca estar bom o suficiente e que as combinações de cores não faziam o menor sentido. Principalmente quando eu comparava a minha arte com o trabalho de outros artistas, aí é que eu definitivamente não conseguia enxergar o que eu fazia como um trabalho de excelência. Outro detalhe que me trazia uma grande confusão foi descobrir que eu não admirava as obras abstratas de Picasso. Sempre ouvia as pessoas falando com tanto entusiasmo e emoção das obras dele, que me sentia um herege em contar para alguém que achava tudo aquilo horrível. Quem era eu para chamar de horríveis as artes do grande Deus Picasso? Quando me perguntavam qual era meu pintor favorito também era outra questão, eu sempre mentia, pois simplesmente não tinha um. Isso também me parecia heresia. Quem era eu para não demonstrar nenhum apreço especial por um pintor específico? Essas coisas me davam a impressão de que eu era uma fraude. Que bobo eu era! Será que os pais também ficam comparando-se com outros e pensam que estão falhando em seu papel, que deveria supostamente ser inato? Tenho certeza que sim. Eu sempre detestei pintar. Quando me vejo diante dessa etapa, eu sempre travo. Talvez seja um medo bobo, não sei de onde isso vem, mas fato é que eu alimentei esse medo e junto a ele uma insegurança enorme. Hoje, na fase adulta, já entendi que isso é parte normal do caminho que todo artista percorre. Essa desconfiança e descrença em si mesmo pega a gente de uma maneira muito eficaz, mesmo que ela não tenha base nenhuma na realidade. É difícil sair dessa armadilha. É preciso recorrer a uma autoconfiança quase infantil. O Adilson criança nunca duvidaria de si mesmo dessa maneira. Isso me levou a explorar caminhos mais voltados para o monocromático, área em que eu me sinto mais seguro, como se o preto e branco me garantisse um estado de proteção e autoconfiança onde eu não tenho medo de nada. Mas por outro lado, a monocromia foi só uma fuga. Lembro claramente como nessa época produzi muitos desenhos usando apenas caneta esferográfica ou grafite e rejeitava totalmente a existência de lápis de cor ou algo do tipo. Durante e após a pandemia, eu percebi que o foco da minha produção artística ficou mais estacionado no plano da realidade. Eu comecei a desenhar rostos e me concentrava só neles, como se o que importasse de fato fosse registrar as pessoas, uma maneira de imortalizá-los no plano artístico, já que tudo ao redor, naquele momento, estava literalmente morrendo. A arte tem o poder de imortalizar, mas a partida é inevitável. Com o tempo, me vi afastado desse universo, pois a vida do trabalhador sempre vai tentar nos fazer esquecer, desacreditar ou até mesmo silenciar nossa veia artística para dar conta das demandas do mundo adulto. Assim, passei alguns anos sem me dar conta de que algum dia havia tido o que quer que seja a ver com a arte, até ganhar uma mesa digitalizadora de presente. O pintor que se recusava a pintar. A princípio foi difícil lidar com toda aquela tecnologia, já que eu estava 100% habituado com papel e caneta. Diante da mesa digitalizadora, eu era marinheiro de primeira viagem, tipo pais que ainda não sabe pegar uma criança no colo. Porém, não demorou muito para eu me ver mais confortável com a arte digital do que com a própria folha A4. E assim, surge um novo período de criação artística. Foi preciso aprender a usar a nova ferramenta, fazer constantes atualizações e me desprender dos vícios do passado. Aqui me surgiu uma possibilidade de bater de frente com as cores e eu aceitei o desafio. Comecei a usar minha nova aquisição de maneira muito tímida e lenta, pois a princípio não me adaptei. Além de ter dificuldade de coordenação, pois não era uma mesa digitalizadora com display, eu me vi novamente não achando a menor graça no que eu produzia, principalmente nos trabalhos coloridos. Era uma arte mecânica, sem leveza e ironicamente rústica, em minha opinião. Mais uma vez caí no hábito de produzir artes em preto e branco,
Após esse período de paralisia, alternando entre branco, cinza e preto, já estava mais que na hora de eu começar a ampliar minha paleta de cores e sair da zona de conforto. Eu já estava acostumado com a mesa digitalizadora. Já tinha boa noção de programas que me permitiam fazer pintura digital, então agora era só uma questão de coragem mesmo. Mas é nessa fase que a gente percebe não somente o quanto é criativo para a arte, mas também o quanto é criativo para inventar desculpas e procrastinar. Parece até medo de dar certo. E na maioria das vezes, é isso mesmo. Excesso de planejamento também acaba sendo um disfarce para a procrastinação, e eu estava fazendo isso de maneira brilhante. Assistia vídeos e vídeos de como pintar com excelência no YouTube, baixava dezenas de brushes, pois só com as ferramentas certas meus desenhos ficariam bons. Passava horas salvando um montão de referências no Pinterest. Enfim, estava quase criando um ritual para o grande momento de colorir, que nunca chegava. As primeiras tentativas de voltar à pintura foram tímidas e despretensiosas, o que foi extremamente problemático, pois posso vir a ser tímido, mas pretensão eu tinha e muita. Queria que os desenhos a partir daquele momento ficassem simplesmente fenomenais. Embora eu soubesse que houve melhora, não era bem aquilo que eu queria. Assim, em uma tentativa sem esperança e honestamente cheia de raiva e frustração, um dia eu tentei preencher as áreas em branco com vários rabiscos agressivos e desordenados, ao invés de leves pinceladas. Surpresa! Com esse ato de rebeldia, finalmente vi encanto colorido na minha própria arte. Assim nascem as criações de Adão. São desenhos pintados de uma maneira onde as cores, quando olhadas de perto, são totalmente desordenadas e caóticas, mas com distanciamento suficiente, existe uma bela ordem entre todo aquele caos, igual a todos nós. Eis que as portas do mundo policromático finalmente se abriram. Com esse novo processo, tudo mudou. Chegou um momento que a arte estava entrelaçada em minha vida pessoal de uma maneira muito forte. Minha inspiração passou a ser rostos de pessoas que eu tinha algum tipo de ligação ou que eu gostaria de ter algum tipo de ligação. Finalmente eu comecei a gostar de pessoas de um modo geral. Mas calma que o processo é lento. Existe uma fase de admiração e espanto, depois de ver aquilo que existia só na sua cabeça, agora esboçado no papel. Pautado no raciocínio do meu amigo, esse é o momento em que eu penso: e agora? Como eu cuido dessa criança? É uma enorme responsabilidade e às vezes nem tenho vontade de continuar o desenho. Assim, do jeito que está, é exatamente do jeito que deveria permanecer, ou seja, pequeno e inacabado. Como não há sentido em dar vida a algo e esperar que a criação não se desenvolva, é preciso coragem para assistir à evolução, pois tudo o que está vivo está em movimento. Então vamos dar as boas-vindas aos rabiscos coloridos. O simples rabiscar, que é uma ação que qualquer criança executa com 100% de confiança, foi exatamente a ação que me reconectou com o artista que eu era quando pequeno, confiante, certo de que não existe erro, e sem vaidades que servem somente para bloquear a criatividade e atrasar a caminhada. A técnica da criança interior veio para auxiliar o adulto inseguro. Eu finalmente passei a sentir orgulho de expor minha arte e ela passou a me conectar aos outros, a me trazer retorno financeiro e a ampliar meus vínculos sociais afetivos. A arte realmente transforma. Sobre a origem das coisas. Seria a criatividade uma dádiva divina? Somos todos automaticamente criativos, ou somente alguns são agraciados com essa ferramenta que vem mudando o curso da humanidade desde os tempos antigos. O ato da criação, poucas vezes, é original e único. Quando chegamos aqui, tudo o que é essencial já havia sido criado e veio de uma fonte única. Então, existiu um determinado momento em que as novas criações, a nível universal, passaram a ser meros lampejos inconscientes dessa misteriosa fonte originária de onde tudo veio. Eu passei um bom tempo achando que tinha desenvolvido um novo jeito de trabalhar cores na pintura digital,
e me achava único com os meus rabiscos, até que, tempos mais tarde, descobri que tantos outros artistas trabalhavam exatamente com a mesma técnica. Estamos todos ligados por uma consciência coletiva. Isso tudo é muito bonito. Mas confesso que fiquei muito frustrado ao descobrir que não sou o alecrim dourado da pintura em rabiscos como eu imaginei, mas vida que segue. O artista que renasceu através das cores. Eu sempre fiz arte por mim, mas nunca para mim. Quando eu não estava fazendo um trabalho por encomenda, o que saía da minha cabeça era sempre pensado para ter outro lar que não fosse o meu. Vamos dizer que é um raciocínio baseado em: no fim, a gente cria um filho para o mundo e não para nós mesmos. Ao perceber que amigos e conhecidos se sentiam lisonjeados quando eu os presenteava com meus desenhos, isso me trouxe mais confiança, certeza e vontade de produzir com essa finalidade. Passei a fazer desenhos especificamente pensados para dar para algumas pessoas, que por alguma razão eu queria provocar um sorriso de surpresa no rosto. Quando eu conhecia alguém, o encontro virava arte. Quando eu me lembrava de alguém com carinho, a memória virava arte. Quando eu queria elogiar alguém, virava arte. E quando eu estava em solitude, perdido em pensamentos, isso também dava luz a alguma obra, o que gerou uma verdadeira prole artística de afetos passados, presentes, futuros e platônicos. Esses trabalhos digitais são feitos em uma mesa digitalizadora, sem display, com o uso do programa de edição Photoshop. Usar esses programas de edição ou programas específicos para desenho digital não é nenhum bicho de 7 cabeças. Existe uma gama de videoaulas gratuitas na internet, o que possibilita qualquer um a usar essas ferramentas sem dificuldades. Desenhar por camadas possibilita a realização do trabalho como se cada parte fosse feita em uma folha diferente. Uma camada para os traços, outra para a cor base, outra para cores mais claras, outra para cores mais escuras, mais uma para o cabelo, outra para a textura de pele, e assim continuamente, uma por cima da outra. É olhar para alguém, desmembrar essa pessoa em vários pedaços e depois juntar tudo em um material só. É um processo minucioso, demorado e, acima de tudo, muito prazeroso. Quem está sendo desenhado não faz ideia do quão íntimo é o processo de criação, pois eu passo literalmente horas observando o modelo. Eu acabo conhecendo cada detalhe do rosto de vocês, e se não passamos horas olhando profundamente um no olho do outro pessoalmente, fique sabendo que essa é uma experiência que você não teve comigo, mas eu tive com você. Seu olhar, sorriso, expressão facial e trejeitos quando quer parecer apresentável diante das lentes de uma câmera, me é algo extremamente familiar. Aquela imagem, quando vem para as minhas mãos, tende a se tornar a minha leitura do que vejo quando te olho. Você se torna parte de mim e eu também de você. Isso soa quase uma experiência sensual. E é. Quando vejo meu desenho pronto e as horas trabalhadas finalizadas em uma explosão de cores, linhas disformes e rabiscos, que por sua vez formam algo concreto, é um momento de catarse, pois ali eu lutei contra o bloqueio do medo das cores e venci majestosamente. Daí não é mais o assustado desenhista que vos fala, mas sim um orgulhoso artista em seu ápice criativo após o êxtase. Esses são resultados de uma fase de desenvolvimento pessoal da minha arte, de conexão e reconexão com pessoas queridas, flertes, encontro comigo mesmo, reconhecimento do valor do meu trabalho, autorrealização, coragem e alívio. Lá estava minha prole pronta para enfrentar o mundo, pois fora bem criada por um artista que, embora fosse experiente, sempre se sentiu marinheiro de primeira viagem. Não existe, por exemplo, um curso de como ser pai ou mãe. Simplesmente se aprende na prática e assim se dá seguimento ao desenvolvimento dos filhos, até que a gente uma hora se dá por satisfeito. Os rostos vistos aqui contribuíram, alguns imensamente e outros por um breve instante, no resultado do que me tornei hoje. Esse compilado existe porque essas pessoas existem e nossos caminhos se cruzaram em alguma ocasião.
Quanto a isso, sou eternamente grato. Eles se tornaram a identidade visual desse momento específico da minha vida, onde a base da minha produção artística era, para minha surpresa, a fase mais colorida que eu já tive até então. É possível encontrar mais desses trabalhos no meu Instagram, @adão.adilson, e ver mais dos rostos que fizeram parte dessa jornada, da qual nota-se, eu tenho muito orgulho. São desenhos que foram feitos de maneira muito simbólica, espontânea e minuciosa. Mostrar minhas artes ao público não é muito diferente de um pai que acha seu filho muito bonito e quer que o mundo inteiro o veja. Toda vez que a bebê do meu colega de trabalho faz algo engraçado ou aprende algo novo, ele vem orgulhoso nos mostrar um vídeo dela realizando a façanha. E esse material é sobre isso. Assim eu fechei essa ninhada de desenhos digitais e, por ter começado a gostar de trabalhar com cores, passei também a compreender como as manipular sem ser através do rabisco. Por isso dei esse momento como encerrado. Eu percebi que existia um processo muito significativo na criação dessas ilustrações. Normalmente eu não daria importância para isso, porque tende-se a achar que as histórias interessantes são as dos outros, que as histórias que merecem ser contadas são as de pessoas ilustres, relevantes e famosas. Um emaranhado de situações na época em que escrevi esse material me trouxe a um estado de esclarecimento de que todo mundo é importante. Todo mundo é ilustre e relevante, e uma celebridade na vida, de no mínimo uma pessoa, e isso já é muita coisa. Percebi também que ao meu redor, todas as histórias dos meus pares mereciam ser contadas, porque toda a vida é repleta de ensinamentos. Assim sendo, toda a história de vida é uma aula. Não é só a história dos semideuses que tem que ser contada. Nós, os mortais sem recursos divinos, pelejamos muito mais para cumprir nossos propósitos, que no caso da grande maioria dos brasileiros, é simplesmente se alimentar e se dar o mínimo de conforto possível. Eu achava que artista era o cara da galeria, a moça que viralizou suas obras na rede social, ou o renomado mestre que é milionário. Passando por e sendo parte desse processo, eu entendo agora que artista é muito mais amplo que isso e nem de longe depende de fama e sucesso. A princípio, eu duvidei de mim mesmo, tanto da minha capacidade de escrever, quanto da relevância que minha história teria. Porém, não importa se a história é boa, não importa se eu tenho talento para a escrita, não importa se esse material atingirá várias pessoas ou poucas pessoas. O que importa é que houve uma necessidade de criação e ela foi respeitada sem precisar de formalidades ou licença de qualquer entidade superior que não fosse a minha própria vontade. E é assim que todo artista deve se comportar. Primeiro respeitem seus anseios artísticos e depois preocupem-se com o que virá. Desejo que vocês se libertem de seus bloqueios, que tenham orgulho de si, que encontrem pessoas que contribuam positivamente em suas jornadas criativas e que consigam reconhecer todo o talento e potencial que possuem.